Hoje eu quero convidar você a fazer uma oração diferente, uma oração que não começa com pedidos, mas com gratidão. Gratidão por aquelas pessoas que muitas vezes em silêncio sustentam a nossa história, os nossos idosos, os nossos pais, avós, tios, padrinhos, vizinhos antigos, gente que carrega no rosto as marcas do tempo e no coração as marcas de Deus. Conservar conosco os companheiros idosos é receber da vida um encargo honroso, um presente sagrado. É como se Deus dissesse para cada um de nós: cuida dessas luzes que ainda brilham no teu lar. Elas são as últimas chamas de um fogo que aqueceu gerações inteiras. Quantas vezes a gente passa rápido pela cadeira da avó na varanda, pelo sofá do vô na sala, pela cama daquela tia idosa que quase não sai do quarto, e na correria esquece que ali existe um mundo inteiro guardado. Histórias, lágrimas, vitórias, quedas, milagres. No Brasil, a gente sabe. É na cozinha que o povo se encontra. É na mesa simples, com café coado e pão amanhecido, que a família se ajeita para ouvir caso antigo. E quem são os grandes narradores dessas histórias? Eles, os mais velhos. Os que viram o que a gente nunca vai ver, os que enfrentaram o que a gente nem imagina. Conservar os idosos perto da gente é conservar a própria alma da família. É reter, junto ao coração, as luzes remanescentes do nosso grupo familiar. Cada ruga é uma linha de um livro que nunca foi escrito. Cada mancha na pele é uma lembrança de sol e de luta. Cada passo lento é a prova de que já se caminhou muito longe. Mas, infelizmente, nem sempre a gente entende isso. O mundo corre, o relógio não para, e parece que a vida só valoriza o que é novo, o que é rápido, o que é jovem, o que aparece. A gente se distrai com telas e esquece dos olhos que nos viram crescer. A gente se ocupa com problemas e esquece de quem já resolveu tantos problemas por nós. A gente reclama de não ter tempo, mas muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. E é por isso que hoje, diante de Deus, eu quero pedir que Ele toque no meu coração e no seu, para que a gente volte a olhar para os nossos idosos como um tesouro. Há um mistério lindo no entardecer da vida. O texto que inspirou essa oração diz: auxilias quanto puderes, porquanto é difícil que no dia da existência humana venhas igualmente a conhecer o brilho e a sombra que assinalam no mundo a hora do entardecer. Nós não fazemos ideia, de verdade, do que é carregar no corpo o peso dos anos, no coração a saudade dos que já se foram, na mente o desafio de lembrar hoje o que ontem era tão fácil. Não sabemos como é ver a casa cheia de gente na infância e, de repente, perceber que muitos daqueles rostos já partiram. Não sabemos como é sentir que o corpo não acompanha mais a vontade, que as pernas cansam, que as mãos tremem, que a memória falha. Por isso, Deus nos convida a cuidar com atenção, a cuidar com carinho, a cuidar com alegria. Alegria de quem recebeu da vida esse honroso encargo. Reter junto ao peito as luzes que ainda iluminam o nosso lar. Talvez você tenha em casa uma mãe idosa, um pai adoecido, um avô teimoso, uma avó que repete 1000 vezes a mesma história. E isso cansa, eu sei. Quem cuida se cansa. Quem cuida se desgasta. Quem cuida, muitas vezes, chora escondido. Mas hoje, Deus olha para o seu cansaço e diz ao seu coração: eu sei do teu esforço. Eu vejo o teu cuidado. Eu conheço as noites em claro, as idas ao hospital, as discussões, as preocupações. Eu sei das vezes em que você se sentiu sozinho, carregando um peso que ninguém parece enxergar. O cuidado com os idosos é uma cruz, sim, mas é também um altar. Cada copo de água oferecido, cada remédio dado na hora certa, cada banho, cada colo, cada refeição preparada com paciência, é uma oração silenciosa. É amor em forma de gesto.
E se, por um lado, é difícil para nós entender o que é esse entardecer da existência humana, por outro, é justamente aí que Deus derrama uma graça especial. Porque, quando a gente cuida de quem está no entardecer da vida, algo dentro de nós amadurece. A gente aprende a valorizar o que realmente importa. A gente descobre que ninguém é eterno aqui, que tudo passa, mas que o amor permanece. Você se lembra da primeira pessoa idosa que segurou a sua mão para atravessar a rua? Talvez tenha sido sua mãe ou seu pai, já com cabelos brancos. Talvez um avô, uma avó, um vizinho querido. Hoje, talvez, seja você quem conduz essas mesmas mãos, agora trêmulas, até a cadeira, até a cama, até o portão, até o consultório médico. Esse movimento de ida e volta, de quem um dia foi cuidado e agora cuida, é um dos mistérios mais lindos criados por Deus. É como se ele nos dissesse: tudo o que você recebeu, agora é a sua hora de devolver em forma de amor. E é por isso que, neste momento, eu quero convidar você a rezar comigo. Onde você estiver, na sua casa, no ônibus, no trabalho, pare um pouquinho, repouse o seu coração, pense no rosto de uma pessoa idosa da sua vida e vamos apresentar esses nomes a Deus. Senhor, meu Deus, eu te entrego agora todos os idosos que fazem parte da minha história. Entrego-te meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios, meus padrinhos, aquele vizinho antigo, aquela senhora da igreja, aquele senhor que senta no mesmo banco todos os dias. Senhor, abençoa cada um deles. Olha para as dores do corpo, para o peso dos anos, para as noites mal dormidas, para os remédios, as consultas, as limitações. Mas olha também, Senhor, para a fé que eles carregam, para as orações que já fizeram por nós, para as lágrimas que derramaram em silêncio, pedindo que o Senhor nos protegesse, nos guardasse, nos guiasse. Quantas vezes, meu Deus, fomos sustentados pela oração de um idoso que talvez ninguém mais lembrava? Quantas graças chegaram à nossa casa porque uma avó rezava o terço, porque um avô fazia a sua prece simples, porque uma mãe, já cansada, ajoelhava ao pé da cama e dizia: cuida dos meus filhos, Senhor. Hoje nós queremos dizer: obrigado, Senhor, pelas luzes que ainda brilham na nossa família. Dai-nos um coração mais paciente para ouvir as histórias repetidas, para explicar de novo o que já explicamos, para responder com carinho e não com grosseria. Dá-nos olhos mais amorosos para ver além das rugas e das fraquezas e reconhecer ali um coração que ainda ama, que ainda sente, que ainda precisa de afeto. Dá-nos força, Senhor, para cuidar sem reclamar tanto, para honrar quem veio antes de nós, para ser presença e não ausência, para visitar, para telefonar, para mandar uma mensagem, para dar um abraço demorado antes que seja tarde demais. Senhor, também te peço pelos idosos que estão sozinhos, abandonados em asilos, hospitais, casas silenciosas, aqueles que não recebem visitas, que esperam por um telefonema que nunca chega. Que o Senhor seja consolo, seja companhia, seja abrigo, seja colo para cada um deles. E se o Senhor quiser usar a mim para ser resposta à oração de algum idoso, que eu esteja disponível, que eu seja mãos que ajudam, ouvidos que escutam, ombro que acolhe. Senhor, abençoa também todos os que hoje carregam o encargo de cuidar: filhos, netos, noras, genros, cuidadores, enfermeiros. Dá-lhes paciência, renova suas forças, cura suas feridas emocionais, acolhe suas lágrimas escondidas. Que eles sintam, no profundo da alma, que não estão sozinhos, que o Senhor caminha ao lado deles, mesmo quando o peso parece grande demais. E por fim, meu Deus, eu quero te pedir uma graça especial. Quando chegar o meu entardecer, quando for a minha vez de envelhecer, de não ter mais tanta força, de depender de outras mãos, que eu possa ser tratado com o mesmo amor que hoje eu ofereço, ou que hoje eu decido começar a oferecer. Que eu não tenha medo de envelhecer,
porque terei aprendido com aqueles que vieram antes de mim que a velhice, vivida contigo, é só um passo a mais em direção à eternidade. Senhor, obrigado pelos idosos da minha vida. Obrigado pelas histórias, pelos conselhos, pelas broncas, pelos abraços, pela fé simples que tantas vezes sustentou a minha. Que eu conserve, sempre junto ao meu coração, essas luzes benditas que o Senhor acendeu na minha família, e que um dia, quando todas as luzes desta terra se apagarem, possamos nos encontrar, todos juntos, na luz definitiva do teu amor. Amém.